Olá a todos, aqui estamos para mais um podcast da série Nas Voltas da Vida, uma iniciativa da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. Hoje a temática será: a dor é um sintoma que conseguimos controlar. Temos Ana Rocha, enfermeira que trabalhou 21 anos no Serviço de Cuidados Paliativos do IPO de Coimbra e atualmente é professora adjunta da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Estará à conversa com o Dr. Paulo Reis Pina, especialista em Medicina Interna, com competência atribuída pela Ordem dos Médicos em Medicina da Dor, Medicina Paliativa e de Geriatria. Tem assumido a coordenação de diversas unidades de cuidados paliativos e é professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. O podcast Nas Voltas da Vida tem o apoio da Guel Produções e agradecemos também ao Rodrigo Grunho pela música. Muito boa tarde a todos os que nos ouvem. O meu nome é Ana Rocha, sou elemento do Grupo de Comunicação e Média da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos e estou hoje convosco, bem acompanhada, para mais um episódio deste podcast Nas Voltas da Vida. Episódio este de hoje que se intitula A Dor, um sintoma que podemos controlar. Tenho comigo, de facto, e eu disse muito bem acompanhada, porque tenho comigo, de facto, para falar deste tema de dor, alguém que trabalha diariamente para o controle da dor das diversas pessoas que a ele recorrem, mas também não só na clínica, na formação dos profissionais que apoiam as pessoas que padecem de dor e também na investigação. Por isso temos connosco um profissional da dor, efetivamente, ou do alívio da dor, e que aborda a dor na sua dimensão clínica, na sua dimensão necessária formativa e na sua dimensão de investigação. Temos então connosco o Dr. Paulo Pina, a quem eu agradeço imenso esta sua presença e que passo a apresentar. Efetivamente é especialista em Medicina Interna, doutorado em Cuidados Paliativos e reconhecido pela Ordem dos Médicos nas competências de Medicina da Dor, de Geriatria e Medicina Paliativa. Desempenha funções como coordenador da Unidade de Reabilitação Global na Casa de Saúde Idenha de Sintra e é ex-diretor da Unidade de Cuidados Paliativos Domus Fraternitas Braga. Tem então vaga experiência também como docente e formador e é professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. E é com ele que vamos aqui, durante esta cerca de meia hora, falar de forma positiva para que cada um de nós possa efetivamente pensar e apoiar a gestão da sua própria dor e da dor dos que com ele convivem. Gostaria, acima de tudo, que esta conversa fosse uma conversa perceptível para todos, ou seja, para o Sr. Manuel, que possa ter pouca escolaridade, agricultor, mais idoso, mas também para todos os outros que possam precisar, enquanto profissionais, tratar da dor. E começo, desde já, por cumprimentá-lo e perguntar-lhe: o que é isto da dor? O que é esta dimensão que um nome só com 3 letras tem um impacto tão grande em nós? Muito bem, olha, obrigado pela introdução e também queria, através de si, parabenizar a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos por terem lançado estes podcasts e terem priorizado a questão da dor. Nós sabemos que o sofrimento é uma das circunstâncias que nos faz às vezes hesitar e continuar, e a dor representa muito deste sofrimento, que às vezes não é só um sofrimento físico, mas a dor tem também esta dimensão de alguma fisicalidade. Ora, o que é a dor? Eu diria que cada um de nós tem a sua noção do que é a dor para si. Provavelmente uns aguentam uma dor dita mais forte, outros não aguentam nem uma dor ligeira. Isso vai a favor do que diz a Associação Internacional para o Estudo da Dor, que na altura da pandemia mudou a sua própria definição e que diz que dor é uma experiência sensorial desagradável, que pode estar ou não associada a um dano real de um tecido. Então, logo com a própria definição, nós sabemos que é uma experiência desagradável e cada um de nós tem as suas experiências desagradáveis. Para algumas pessoas ir ao dentista representa dor, para algumas pessoas tirar sangue representa dor e nesta definição nós já temos a circunstância presente e passada do ser humano e daquilo que fez, no fundo, erguer dentro de si aquilo que chamamos uma personalidade.
Portanto, dentro da definição da dor temos a individualidade do ser humano, que é única e irrepetível, e cada um de nós, através da sua própria experiência, vai, no fundo, domesticando ou não as suas dores. Mas estamos dentro daquilo que chamamos uma experiência, independentemente daquilo que dizem os exames médicos, porque um ataque, uma ressonância, análises, não definem muito a minha dor, porque a dor é outra vez cérebro, é indivíduo. Aquilo que o exame faz é tentar explicar a causa da minha dor, mas não a intensidade do meu sofrimento. Por isso é tão importante ter alguém que consiga comunicar comigo. E mesmo nos doentes que não consigam comunicar e verbalizar a sua dor, temos que olhar para o indivíduo e para aquilo que dizemos aos próprios cuidadores informais, é olhar para a pessoa. Um bebê pode aparentar dor, certamente que não há de comunicar, mas há toda uma forma de abordar as pessoas não comunicantes, porque ainda não sabem falar ou perderam a capacidade de falar porque tiveram uma determinada doença, e também temos que nas avaliações dos indivíduos usar abordagens comportamentais. Todos nós ao longo da nossa vida percebemos, às vezes nem é preciso perguntar se uma pessoa tem dor, porque a testa está franzida, o olhar está vago, há todo um corpo de defesa, parece que abraçamos o ponto mais doloroso. Ou seja, a dor, mesmo quando não verbalizada, mesmo quando não tem fala, não é? Não tem um indivíduo que fale sobre ela e que a denote, que a queixe, ela é perceptível por cada um que está à volta da pessoa que está a padecer de dor ou em sofrimento de dor. Por isso ela apresenta-se sempre para que o outro ou alguém possa intervir e possa apoiar. Ela não é surda, muda e está ali paradinha. Há sempre uma forma de a manifestar. Sim. Há sempre uma forma do indivíduo a manifestar, com aspectos mais de fisicalidade dessa dor, mas também podemos mensurar. Não é? Porque nós dizemos que a dor é um sinal vital, desde 2013 em Portugal, é o 5º sinal vital. Porquê? Porque a presença da dor vai afetar os outros parâmetros vitais. Para quem nos está a ouvir, o que é um parâmetro vital? A tensão arterial, a frequência cardíaca, a temperatura corporal. Portanto, por exemplo, um indivíduo com dor vai ter alterações da frequência cardíaca, vai ter alterações da tensão arterial. Por isso, em alguns indivíduos que não conseguem comunicar, e mesmo que se possam usar as escalas para não comunicantes, escalas mais comportamentais, às vezes conseguimos mensurar o impacto dessa dor. Portanto, eu diria que é sempre possível tornar a dor visível. Assim, o profissional de saúde e o cuidador informal queiram. Às vezes o preconceito é nosso, não acreditamos na dor da pessoa por estar sempre a queixar-se, não acreditamos naquela Isso dor. É cultural? Isso terá a ver com a nossa cultura, claro, de sermos estoicos e também da parte. Somos uma comunidade ainda muito baseada na religião e com um sentido de que está associado à doença, sofrimento ou dor. É normal que tenha dor. E muitos de nós dizemos isto. É assim normal? É assim verdade que é normal ter dor e fazer disso uma naturalidade sem resposta? É bom termos dor. Significa que estamos vivos. O nosso corpo tem... Ou seja, a dor nem sempre é nefasta, então. Nós precisamos de ter dor, porque a dor alerta, a dor informa, a chamada dor aguda. Quando eu estou muito bem e pela primeira vez na minha vida eu sinto uma dor de novo, eu vou tentar procurar ajuda. Claro que em casa, como de qualquer português, quando aparece uma dor nós tentamos as medidas não farmacológicas, um saco de água quente, o gelo, tentar descansar, as batatinhas num pano quando uma pessoa tem uma dor de cabeça. São coisas culturais que vão sendo passadas de avós em netos. Claro, mas se essa dor não passa, eu tenho que procurar ajuda médica para tentar ver a causa do problema. Portanto, a primeira vez que a dor aparece num corpo e se mantém e vai em crescendo, é preciso investigá-la, porque o corpo detecta a dor, mas não consegue viver com ela. Outra coisa diferente é aquela dor que não sai de nós e que já temos há 2 anos, há 3 anos. Essa dor não informa nada, essa dor não contribui para o desenvolvimento da espécie humana. Eu não sou melhor pai por ter dor, eu não sou melhor poeta por ter dor, eu não sou melhor médico por ter dor, eu não preciso da dor para nada. Portanto, eu preciso de, quando o meu corpo tem qualquer problema novo, que a dor apareça a informar-me, mas eu não posso aceitar que a dor informa o meu corpo há 1 ano e eu não vou procurar ajuda médica. É aí o erro, que eu diria que é cultural, das pessoas aceitarem porque estou a envelhecer, tenho dores e é normal, porque tenho um determinado problema e é normal ter dor. Não é. Pode o problema que eu tenho, a ciência dizer, olha, não tenho cura para o seu problema, mas para a sua dor tenho, porque a dor não faz parte de um corpo que se diz existente. E essa
presença da ideologia em nós de que eu tenho uma dor e ela informa-me que eu não estou bem e até deixa ver se passa, não é? E a partir do momento em que ela não passa, efetivamente eu devo ir pesquisar porque é que a tenho, e se ela é aguda devo logo ir pesquisar porque ela é sinal de alerta, mas a partir do momento em que ela é presença contínua, nós temos esta consciência de que ela começa a ser então nessa fase não protetora, mas sim devastadora, não é? Devastadora. E como é o comportamento dessa dor em termos de prevalência? Nós somos um povo, uma nação em que a dor é muito prevalente, aguda ou crónica? Nós temos falta de estudos, não é? Temos um grande estudo epidemiológico em Portugal, que é um estudo já com algum tempo, com mais de 10 anos de existência, mas esse estudo vem dizer que 3 em cada 10 utentes, quase 4 em cada 10 pessoas têm dor. Portanto, num grupo de 10 pessoas, nós podemos quase dizer que 4 daquelas têm dor. Dor essa que está lá, não é a dor aguda do indivíduo que caiu ou do indivíduo que se magoou, porque essa dor eu digo que é uma dor que eu estou à espera que apareça. São indivíduos que alguns têm dor há 6 anos, há 10 anos, há 15 anos. Alguns desses indivíduos, segundo esse estudo, 14% destes indivíduos têm dor moderada a insuportável. Ora, vejam o que é viver com uma dor moderada a insuportável e, como eu digo, a dor rouba cidadania. O indivíduo com uma dor moderada a intensa não pode exercitar bem as suas funções, não pode ser um bom pai, não pode ser um bom cidadão, porque a presença de uma dor moderada a intensa rouba espaço para a vivência esplêndida de um ser humano. Então, e quando é que podemos considerar, percebendo desde já pelas suas palavras que a dor é uma causa de bastante ausência e absentismo laboral, até de reforma antecipada, do que percebo, mas desde quando é que podemos considerar que a dor não é aguda e passa a ser uma dor crónica, que há quem lhe diga também já não é um sintoma, agora é uma doença, não é? Explicar esta diferença, desde quando é que podemos começar a percepcionar que isso está a acontecer, que a dor não é sintoma só, ou é um sinal de alerta e passa a ser efetivamente uma doença que eu padeço. Então, nós dizemos que 3 meses faz a diferença. Cada vez que eu tenho uma dor, porque fui operado, porque caí, nem sequer precisei de uma intervenção, mas sinto o corpo moído, se passaram 3 meses do meu problema e a dor não desapareceu, tenho que procurar ajuda, porque aí digo que já não tenho um sintoma, eu digo que tenho uma doença. O meu corpo tem capacidade para resolver a dor, com medidas, às vezes farmacológicas, outras não, mas a partir do 3º mês, quando eu tenho uma causa aguda de dor, tive um acidente, caí, magoei, me empurraram, uma cirurgia, eu digo normal ter dor, é porque o meu corpo foi exposto a uma intensidade de sofrimento que o corpo não tolera. Passaram 3 meses, fiz tudo aquilo que manda a ciência, cumpri os tratamentos, a dor não desaparece, aí tenho que procurar ajuda médica, porque provavelmente eu já não tenho um alerta do corpo, tenho uma doença, que nós até dizemos que é mais vasto do que isto, é uma síndrome dolorosa. Porquê? Para alertar as pessoas que estão em casa, que uma pessoa que tem dor pode estar mais triste, pode estar mais ansioso. Ou seja, não tem só dor. A dor per si existe, já é muito complexa, mas acarreta um síndrome associado com... A pessoa que tem dor e que vê que aquela dor existe há mais de 3 meses e não desaparece, é uma pessoa que vai ficar mais ansiosa, não consegue arranjar posição para dormir, vai ter insónias, vai ter uma grande tristeza, até porque às vezes nem percebe o que lhe está a passar. E em casa, se não houver um entendimento, e por isso é tão importante os ouvintes aceitarem quando uma pessoa tem dor e se queixa de dor há mais de 3 meses, tem que procurar ajuda, não é apenas uma pessoa fraca, não é uma pessoa hipersensível, é uma pessoa que todos os dias, como diz a tal definição de dor, sente uma experiência emocional desagradável. Portanto, sempre com esta presença de dor que rouba tempo, rouba sono, rouba espaço para a felicidade, tem uma síndrome, é uma doença que precisa de ser identificada. Esse é o grande problema em Portugal, identificar a tal síndrome dolorosa crónica. E como é que a podemos identificar já agora? Olha, começa pelo indivíduo saber que depois de 3 meses de dor, e se posso usar o termo normal, não é normal, porque o meu corpo tem mecanismos endógenos para
erradicar a dor ou para atenuar, às vezes sem precisar de grande ajuda. Nós temos todos, eu diria, no excelente mecanismo, no sistema extraordinário do nosso corpo, a cada ameaça de dor nós temos vias que tentam atenuar aquela dor. Ora, passaram 3 meses, não consigo ficar sem dor, tenho que procurar ajuda. Como é que ela se identifica? Ainda um médico de família, eu diria que o médico de família deve ser o grande identificador da dor e não dizer que a dor é da idade e não dizer que não há nada a fazer. Pode não haver nada a fazer pela causa da dor, mas há imenso a fazer pelo ser humano que tem aquela dor. Primeiro identificar o que é que está a provocar aquela dor, e há uma data de exames que se podem fazer e não vale a pena estar aqui a enumerá-los porque não é esse o intuito, mas a irem ao médico de família, queixarem-se que têm uma dor há mais de 3 meses, durante os primeiros 3 meses até percebem que têm dor, porque caíram, percebem exatamente o que aconteceu e não estão a perceber porque é que a dor não vai embora, porque aquela dor continua, e é preciso então fazer alguns exames, se é que não fizeram já, fazer algumas análises para ver se aquela causa tem uma doença reumática como substrato, se é uma causa ortopédica, se é uma causa orgânica de qualquer doença, e depois começar um plano para tentar, de certa forma, domesticar, atenuar aquela dor. Eu diria que este é o grande problema em Portugal. As pessoas querem, quando têm dor há mais de um ano, querem ficar sem ela. Eu ia perguntar-lhe isso mesmo. E o nosso desafio em podcast era a dor, um sintoma que podemos controlar. Como sintoma, se ele há mais controlável, como doença. Poderemos colocar este objetivo de logo de próximo e curto prazo, e eu partilho algumas expressões que muitos doentes e famílias vão comentando no serviço. Eu só precisava que me tirassem esta dor. É preciso tanto e sofrer tanto para que me tirem esta dor e para que eu viva com esta condição melhorada. O que é que pode fazer pela minha dor? E aqui questionar como doença se o objetivo logo primário será vou tirar-lhe a dor. Quando vou ao médico e queixo-me, já num síndrome doloroso, e me diz, você vai ficar melhor, vai ficar sem dor com esta medicação. Podermos colocar esse objetivo logo à cabeça? Eu não o colocaria, porque isso é extremamente ambicioso. Repare, em casa não me estão a ouvir, mas eu uso óculos e uso desde há muitos anos. Nunca ninguém me vai prometer que eu vou ficar sem óculos, por mais intervenções que façam, até porque não precisam saber os meus problemas, eu vou usar sempre óculos. Os óculos ajudam-me a ver melhor. Sem eles eu não consigo ver. O que se pretende com uma consulta de dor, com tratamento de dor em cuidados paliativos, é aliviar a dor, não é tirá-la. Assim como a um diabético eu não vou tirar o açúcar, porque eu preciso de algum açúcar para viver. As pessoas que estão em casa e que são hipertensos certamente farão medicação para controlar a tensão arterial. Não é para irem à farmácia medir a tensão arterial, não estão à espera que tenham 0 de tensão arterial. Não é possível, têm alguma tensão arterial. E os diabéticos que me estão a ouvir quando vão picar o dedo para ver se o açúcar, têm algum açúcar, não estão à espera de açúcar 0. Então o que eu esperava é que as pessoas que têm dor aceitassem, e é por aí que vamos, alguma dor. Mas estamos num mundo, eu diria, tão estranho, que as pessoas querem mesmo um remédio que lhes tire a dor. É possível. Quando eu tenho uma dor aguda, imagino que eu tenho um abscesso no dente, tenho que arrancar o dente, é uma dor aguda, é uma dor que eu não tinha antes, então é possível controlar essa dor. Mas eu tenho uma dor porque eu tenho uma hérnia nas vértebras, e até me dizem, olha, não tem indicação cirúrgica. Se tenho lá uma hérnia, se tenho dor, essa dor vai ficar sempre. Eu tenho que fazer medicação para atenuar, mas não podem dizer que o objetivo é erradicar e atirar a dor. Quais são os valores, a intensidade que poderá ser minimamente aceitável, nós profissionais de saúde, quando um doente me diz o meu nível de intensidade de dor é ligeiro, ou de 0 a 10, em que 0 é não ter dor e 10 a dor máxima é de 3, de 2, de 4, qual é o nível de intensidade em que nós poderemos ponderar que para aquela pessoa a dor esteja minimamente controlada para que ele possa viver com alguma qualidade de vida? Essa é a maior dificuldade, porque temos que perguntar ao doente qual é o nível de dor
que no fundo que lhe permite fazer alguma coisa com essa dor. Quando o indivíduo tem dor, mas consegue funcionar, consegue trabalhar, consegue cuidar dos filhos, consegue cuidar dos netos, consegue ir às compras, ainda que tenha um nível de dor considerado alto, mas se o indivíduo tem atividades cotidianas e consegue não deixar nada de parte e consegue funcionar, então essa dor não me preocupa muito, porque o indivíduo consegue laborar. Por isso eu não vou muito por números nem por intensidades, porque eu tenho indivíduos que me dizem a minha dor é ligeira, ou seja, mas eu vai tento... para o indivíduo. Vou para a pessoa, tem uma dor ligeira, mas muito bem. Essa dor ligeira que até diz que é pequenita, o que é que o impede de fazer? E quando me dizem não consigo lavar a louça, não consigo tomar banho, não consigo pegar no meu bebê, então não me interessa muito estar aqui se é ligeira ou moderada ou intensa. Para si, essa dor não o deixa ser um ser humano maravilhoso e fazer tudo o que a vida lhe poderá permitir. Então se calhar vamos ter que fazer um plano, outra vez, não para erradicar essa dor, mas para melhorar, para conseguir fazer mais coisas. Portanto, eu acho que este podcast deve servir para que as pessoas que estão em casa tenham doenças mais graves ou menos graves, estejam mais acamadas ou menos acamadas, perceber que há sempre um plano que pode diminuir a dor. Se andam à procura de um plano que tira a dor, porque provavelmente aí estamos no fracasso, é uma expectativa gorada, porque as pessoas começam a fazer tratamentos que são para aliviar a dor. Como não tiram a dor, as pessoas abandonam, temos esse grande problema. Portanto, este podcast tem que alertar as pessoas que a medicação para aliviar a dor não tira a dor, alivia. E a pessoa tem que me dizer se aliviou muito ou pouco. E aliviar a dor é o quê? É a tal avó que já não consegue cuidar dos netos, dizer-me, olha, com esta medicação ou com estas medidas não farmacológicas, eu já consigo cuidar dos meus netos. Não fazia compras, já consigo fazer compras. Portanto, está a fazer algum efeito a medicação, ótimo. Portanto, é isso que eu espero dos meus utentes, é que me digam que a vida deles mudou alguma coisa com a medicação ou com as medidas que vão fazer, hidroginástica, acupuntura, massagem, tudo o que seja para distrair o cérebro, distrai a dor. Portanto, tudo o que eu possa fazer por mim que me distrai e que me faz sentir bem é benéfico. Ninguém pode dizer isso é melhor do que aquilo, eu é que tenho que encontrar o meu tratamento. Por isso é tão diverso. Há pessoas que fazem um anti-inflamatório que compram na farmácia em venda livre e melhoram logo, outros não melhoram. Há pessoas que vão fazer paracetamol e melhoram, outros não. E há pessoas que nem fazem medicação, basta tomarem um banho, basta relaxarem e melhoram. Por isso, eu não posso estar aqui a dizer o tratamento para a dor é este, não, o tratamento é diverso, há imensas soluções, ou seja, para o indivíduo. É multimodal, isto é, tem várias modalidades, todas elas aceites, desde que partilhadas também com a equipa de saúde que está a acompanhar e desde que tragam benefício para a pessoa que tem dor e que refere que tem melhoria dessa dor. Sendo que, outra vez, tornar claro, o benefício não é fiquei sem dor, o benefício é a minha dor melhorou, é o que eu estou à espera. Quando eu vou outra vez tratar dos meus óculos e vou mudar as lentes, eu estou à espera de ver melhor, não estou à espera de já não precisar de óculos. Claro que há cirurgias também que eu posso fazer, no meu caso eu não tenho indicação cirúrgica, então cada vez que eu acho que estou a ver pior, vou ajustar as minhas lentes para ver melhor, mas não é para nunca pensando isto que eu fiquei curado. Isto perante uma situação em que a dor efetivamente já é doença e é um síndrome, uma síndrome dolorosa crónica com mais de 3 meses de evolução. Exatamente. E com impacto nefasto na vida da pessoa. Além destas ferramentas todas não farmacológicas que referiu e muito bem, e que às vezes até nem valorizamos nós próprios e que poderão ser o primeiro passo para melhorarmos a dor, há um conjunto de ferramentas farmacológicas efetivamente, e que falou aí também da importância de mantermos a adesão à terapêutica que nos é prescrita, consciente que de alguma dessa terapêutica poderá vir efeitos secundários. E aqui queria abordar que mitos temos nós e que também que dificuldades temos, barreiras temos nós como utentes, mas também como profissionais para gerir bem a terapêutica para a dor crónica, este síndrome doloroso crónico que é muito presente, sobretudo na pessoa com doença avançada e evolutiva de diversa circunstância, seja ela oncológica, seja ela uma doença reumática, seja ela um problema osteoarticular, não é? Das articulações e afins. Quais as maiores barreiras que temos nós, profissionais e também as pessoas, para uma correta gestão em termos medicamentosos? Eu acho que abordei a principal barreira, é não considerar a dor uma doença.
torná-la a chamada doença esquecida. Portanto, o primeiro passo é os profissionais de saúde aceitarem que a dor é uma doença e quem me está a ouvir, os utentes, os doentes, também aceitarem que tem uma doença chamada dor. E como outras doenças que têm aparecido ao longo da história dos homens, é possível controlá-la. E há um conjunto de dores e de doenças que têm indicação cirúrgica, na ortopedia, na neurocirurgia. Há doenças que não têm esta intervenção cirúrgica, mas eu preciso de fazer às vezes medidas não farmacológicas, de relaxamento, de mesoterapia, de hidroginástica. É ter a mente muito aberta e dizer: vou tentar, pelo menos. E tem muito a ver com o gosto. Se calhar alguém com medo de água, eu não vou propor hidroginástica. Claro. Se calhar alguém com medo de agulhas, não vou tentar a acupuntura, porque senão a pessoa não está bem paliada. Porquê? Porque cada coisa que eu ofereço é uma ameaça. Alguém com muito medo de agulhas, eu propor a acupuntura, se calhar é preciso fazer um treino para a pessoa pensar que eu percebo o problema, mas vamos tentar minorá-lo. Então, apresentar ao utente as várias panóplias, as várias modalidades, aquilo que pode servi-lo melhor e deixar o indivíduo escolher. Porque às vezes o indivíduo pode ter indicação para hidroginástica, mas dizer-me: olha, a hidroginástica é daqui a 40 km, eu não tenho carro, estou dependente do meu filho, eu até percebo que tinha indicação, mas se calhar não vou por aí, o que é que eu posso fazer? Portanto, é uma data de oferta, discutir com o utente se há condições ou não, se há um autocarro, se pode ir de autocarro, se alguém pode levar para as ditas medidas, e há fármacos. Dentro dos fármacos, eu diria que a maioria dos portugueses, quando tem dor e bem, vai a uma farmácia comprar os ditos produtos de venda livre. E repare, nós dizemos que o alívio da dor é um direito humano. Isto quer dizer o quê? Que todo o ser humano tem que ter acesso a uma farmácia, e felizmente em Portugal nós temos, e há países subdesenvolvidos que não têm, mas qualquer português com dor tem o direito de ir a uma farmácia comprar fármacos sem receita médica. E os fármacos para a dita dor ligeira não precisam de receita médica. Toda a gente tem em casa paracetamol, toda a gente tem em casa ibuprofeno e pomadinhas que se compram nas farmácias com anti-inflamatórios, sobretudo, e que não precisam de receita médica. Possam fazer autogestão de controle da sua dor ligeira. Porque são fármacos bem vigiados, normalmente são para a dor ligeira à moderada. Agora, quando tem uma dor moderada é insuportável, a maioria das intervenções, sejam ativas, cirúrgicas, sejam farmacológicas, aí já passam por uma prescrição médica. E dentro do mundo de todos os tratamentos para a dor, eu raramente encontro um português com medo de ser operado. Os portugueses, se for para ser operado, a maioria até aceita. O que é que os portugueses não aceitam? Os chamados fármacos fortes para a dor. E dentro dos fármacos fortes há aquilo que nós chamamos opiofobia. As pessoas confundem a morfina, o fentanilo, aqueles ditos opioides para a dor, confundem com o mundo recreativo, confundem com os toxicodependentes, confundem que vão ficar drogados. Eu já ouvi de tudo. Portanto, aquilo que temos que dar, a dose, é sempre a dose mínima eficaz. Quando um médico de paliativos ou um médico da dor está a tratar um doente, obviamente que não o quer sedar, não o quer acamar, quer que a pessoa tenha uma vida com mais qualidade. E por isso também é importante o utente saber que a dose não vai ser tal para pôr a pessoa sem dor. Porque reparem, para eu pôr uma pessoa sem dor, provavelmente eu vou ter que sedar o indivíduo mais. Ela pode perder capacidades e competências, obviamente, não é? Cada um de nós que já foi operado sabe quando está no bloco operatório é bom não sentir nada. E é bom nem ter memória do que aconteceu no bloco operatório. Portanto, as doses que são dadas são doses mais altas, que também trabalham numa sedação para o indivíduo não se lembrar de nada. Mas os doentes que vêm à consulta de paliativos ou de dor ou do seu médico de família querem ter um produto para a dor, mas querem continuar ativos, não querem ficar mais acamados. Por isso a dose que às vezes se dá, como eu dizia no início, não é uma dose que vai tirar a dor, vai aliviar, mas não pode tirar tanto a dor que a seguir eu vou ter uma data de efeitos adversos. Porque se eu tiver uma data de efeitos adversos, e é verdade que alguns produtos para a dor podem dar enjoos, podem dar prisão de ventre, podem dar alguma lentificação, alguns indivíduos podem dizer não quero, e têm a razão, não quero. Então, se não quer estar tão sedado, se não quer estar tão com prisão de ventre, então a dose dos comprimidos que vamos fazer para a dor vão ser uma dose mais ou menos ligeira ou intermédia. Porque nós temos que, no fundo, gerir tudo. Negociada para o bem-estar da pessoa, e a pessoa ainda é o centro da decisão quando devidamente explicado, não é? Muito bem. Mas não tem que ter medo dos fármacos. Não tem. Não é? Até porque, eu ia falar isso, em cuidados paliativos, muitas vezes, e grande parte das referenciações para equipas de cuidados paliativos das pessoas que têm doença, seja ela oncológica ou outra,
que é avançada e progressiva e que traz consigo um conjunto de sofrimento associado, sofrimento seja ele físico, emocional, ou social ou espiritual, mas uma das causas de pedido de referenciação a cuidados paliativos, para que a equipa de paliativos siga aquela pessoa, é muitas vezes e efetivamente a dor, a presença de dor ou de outros sintomas. E a gestão de dor nestas pessoas é crucial para que a gestão de dor no intuito de ter a menor dor possível com o maior bem-estar possível, mas funcionalidade. Porque se eu quero propor à doente e à família qualidade de vida e gestão de bem-estar para o tempo de vida, seja ele anos, meses ou dias, porque não falamos só de dias, falamos já muitos doentes anos, a bem da verdade eu tenho que manter aquela pessoa com capacidade para gozar desse tempo, não é? E queria deixar aqui também partilhado consigo que às vezes temos a ideia de que se eu começar uma medicação mais forte para a dor, terei que a manter sempre. E isto não é bem assim. Não, de forma nenhuma. Quanto mais precoce for o tratamento, mais probabilidade eu tenho de o vir a suspender. Mas quando eu procuro ajuda depois de 10 anos, 15 anos, 20 anos de dor, provavelmente nunca ficarei sem medicação e provavelmente essa medicação tem que ser ajustada e vai ser crescente. Não podemos porque é ser outra coisa. Às vezes a doença que eu tenho vai piorando e portanto eu tenho que ir incrementando a medicação ou ajustando porque a minha doença também está pior. Ora, se eu tenho uma doença óssea, com a idade vou ficando com osteoporose e os meus ossos estão muito fraquinhos, já foi tendo fraturas espontâneas, então é provável que a minha dor esteja pior porque eu também estou pior. Portanto também temos que aceitar que às vezes a doença vai evoluindo e se a doença evolui, se calhar eu tenho que ir ajustando a medicação. Portanto, eu diria que um indivíduo que nunca teve dor e que tem a primeira dor na vida, esse indivíduo tem alta probabilidade de eu conseguir reduzir essa dor ao mínimo. O indivíduo que teve dor ou não valorizou ou o sistema não valorizou, é provável que tenha sempre dor. Portanto, vai ter sempre dor, mas com a ajuda de enfermeiros, de fisioterapeutas, de médicos, essa dor pode ser a menor possível, de acordo com as preferências do indivíduo. Porque o indivíduo, eu posso lhe dizer, olha, a sua dor até pode melhorar se aceitar a operação, mas o indivíduo pode dizer não quero, e eu tenho que aceitar um indivíduo, princípio da autonomia e da autodeterminação, não aceito cirurgia, mas eu não o posso abandonar, não aceito a cirurgia, mas eu vou gerir a sua condição de outra forma. E portanto há sempre alguma coisa, assim haja vontade em servir o doente, em fazer alguma coisa, e não dizer não quer ser operado tem alta, porque não é assim, eu tenho que dar sempre um plano B, um plano C, porque os indivíduos são todos tão diferentes e bem, que é com a diferença que nós vivemos, é com a diversidade que nós crescemos, há que aceitar. Eu não aceito um indivíduo que me diz eu quero ficar com a minha dor, tenho que tentar perceber porquê. Será uma doença psiquiátrica que faz aquele indivíduo não perceber? Agora, um indivíduo que tem dor e que eu possa atenuar à partida, tem que me dar o benefício da dúvida. É dizer, eu vou tentar fazer alguma coisa por si, pelo menos confiança, e a confiança é mesmo assim. Quando eu tento fazer alguma coisa pelo outro e o outro sente que melhora, eu acho que temos um caminho a andar e encontrar sempre a dose mínima eficaz. E também encontrar as medidas que o indivíduo gosta, dentro das não farmacológicas. Há indivíduos, por estranho que pareça, que já me disseram não quero massagem, não gosto. Eu não posso impor uma massagem a um indivíduo que acabou de me dizer não quero nada de massagem. Ou seja, o plano para o controle de dor, e então no caso das situações de pessoas que têm dor de longo prazo, resultante de doença e que poderemos controlá-la durante algum tempo, mas depois ela poderá evoluir à medida que evolui a doença, esse plano é importantíssimo que seja negociado sempre com o doente e com o familiar cuidador, porque muitas das condições de síndrome doloroso crónico, de dor crónica, as pessoas estão em casa e é na sua casa que conseguimos gerir a dor destas pessoas, desde que devidamente ajustado o plano com eles, é isso? É preciso ter um cuidador informal capaz que também perceba o que está a acontecer, que saiba também gerir a medicação de acordo com as preferências. Isso era o ideal, mas há portugueses que não têm um cuidador informal e precisam às vezes ser internados, institucionalizados, ou têm uma equipa comunitária que pode ir a casa, mas é preciso fazer parcerias, todos somos importantes, o cuidador informal é importante, e quando eu digo cuidador informal pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser uma vizinha, pode ser um amigo, alguém que dê algum apoio, até porque as equipas de saúde quando vão a casa não
permanecem 24 horas em casa. As equipas vão a casa dar um apoio, não é? Eu diria que é o papel menor, porque o papel mais importante é do vizinho, é do amigo, é do filho, que está lá 24 horas, mesmo que não permaneça, mas pelo menos telefona, vai bater à porta para ver como está o vizinho, como está o amigo, e estas redes de contactos são importantíssimas. Por isso, quando temos alguém com dor ou com outro problema de saúde, também é importante educar as pessoas que estão à volta sobre a necessidade de ir dar um olhinho, de ir ver como é a pessoa está, de ajudar a levantar, no fundo, alargar todo o escopo da nossa intervenção. Ter equipas domiciliárias, enfermeiros, fisioterapeutas, médicos, assistentes sociais que vão a casa, também faz parte do caminho. Se todos juntos, a equipa que vai a casa, os próprios cuidadores informais, o próprio utente acharem que já não tem condições para estar em casa, ou porque o vizinho está exausto e já não pode dar apoio, ou porque entretanto o filho que dava apoio também está doente e não pode dar apoio, mesmo que a equipa possa ir a casa, não havendo alguém que é o dito cuidador informal, às vezes temos que negociar um internamento. Pode ser temporário, ou às vezes é porque o próprio cuidador informal precisa de fazer um tratamento, chama-se descanso do cuidador, e às vezes há que negociar com o doente que a sua dor, para estar melhor tratada, precisamos de o internar um tempito. Pode-se negociar esse tempo, e quando o doente melhora, volta para casa se tiverem criadas as condições de casa. O cuidador informal já voltou e já pode dar apoio, o vizinho também já pode dar apoio, a equipa que vai a casa também já tem um agendamento e pode ir a casa, o indivíduo pode dizer: posso voltar a casa. Às vezes há indivíduos que não querem voltar a casa, ou porque têm medo, ou porque já não estava a correr bem e a pessoa sente um fardo de alguma forma, e aí temos que negociar o que é que existe. Uma institucionalização, uma unidade de internamento de cuidados paliativos. Eu ia perguntar exatamente os cuidados paliativos, que diferença podem fazer nesta gestão de dor? Eu acho que os cuidados paliativos fazem a diferença não só na dor, ou seja, suportam. Paliar significa suportar. Para quem me está a ouvir e não seja de uma ideologia mais cristã, quando nós usamos o termo pallium, estamos a falar de um manto protetor. Se lembrarem, aliás, quem ouve falar do Papa e quem tem uma tradição muito cristã e assistiu aos andores, às procissões, sempre ouviu falar do pallium. Cuidados paliativos significa pôr um manto protetor. Quando nós dizemos que alguém tem indicação para paliativos, não é que alguém esteja a morrer ou esteja agónico. Precisa que alguém o proteja de um sofrimento que vai crescendo. E esse sofrimento pode ser por dor, pode ser por tristeza, pode ser por angústia, pode ser por vómitos, pode ser por prisão de ventre. Às vezes é tudo junto, porque as pessoas que vêm para cuidados paliativos têm doenças, não é? Não precisam de ser oncológicas, pode ser uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência renal, uma insuficiência hepática, ou seja, se tem um problema de saúde, a partir dos sintomas está tudo descontrolado. A maioria dos nossos doentes não se queixa só de dor, queixa-se de várias coisas. Cuidados paliativos, então, são cuidados ativos, destinados a cuidar melhor de um ser humano que tem uma patologia e da sua envolvência, cuidar dos amigos, cuidar dos vizinhos, cuidar do esposo, cuidar da esposa, cuidar da sua dor total, não só da física, na sua totalidade, porque se eu cuidar do indivíduo, mas também não der um apoio à família que está em sofrimento por ver aquele indivíduo, as coisas não vão ter um sucesso total terapêutico. Como dizia a mãe dos cuidados paliativos do movimento europeu, Cecily Saunders, se eu não cuidar da totalidade do ser, eu tenho provavelmente fracasso terapêutico, tenho um insucesso. Então é preciso fazer uma avaliação daquele utente, da sua família, do seu núcleo de amigos e pensar nas famílias alargadas, porque aquelas famílias tradicionais às vezes não aparecem, e às vezes é um conjunto de amigos muito preocupados, de vizinhos, as novas famílias que precisam de outra forma de integração, e também cabe às equipas de cuidados paliativos adaptarem-se àquele caso concreto, porque às vezes o indivíduo tem um credo religioso ou tem outro, e aquilo que eu proponho pode ser uma ofensa para o indivíduo. Portanto, estamos sempre a falar de um cuidado extremo pelo outro. É isso que fazem os cuidados paliativos. Portanto, são cuidados ativos que tentam minorar o sofrimento físico, psicológico, emocional, social do indivíduo e também de todos aqueles que são importantes para o indivíduo. Portanto, e cuidados paliativos, como eu disse, protegem, é um manto protetor. Não é nada de que faça medo. Ou seja, é nada... é importante paliarmos antecipadamente, protegermos antecipadamente a pessoa com doença evolutiva ou com síndrome doloroso crónico, quanto mais cedo melhor, na sua dimensão física da dor, mas na sua dimensão global e familiar e societal que a dor traz, não é, de impacto. Até porque, permite-me interromper, permita-me dizer que se eu conseguir controlar sintomas, eu tenho mais qualidade de vida.
O que eu lhe digo, e a ciência também, é se eu tiver mais qualidade de vida, eu tenho mais quantidade de vida. Não é o que eu procuro. Não, em cuidados paliativos, alguns doentes têm doenças incuráveis. Não são doentes terminais, nem são doentes agónicos. Eu sei se os melhorar de acordo com as suas circunstâncias, se atenuar os sintomas de acordo com aquilo que o indivíduo quer, eu lhe garanto que eu consigo mais tempo de vida, que é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem. Paliativos também dão mais tempo de vida, porquê? Porque se eu tiver indivíduos que sofrem menos, claro que conseguem estar mais empoderados e tomar decisões em relação ao seu futuro. Claro. Então, gostaria de deixar um desafio final, que é... eu e o Dr. Paulo certamente seremos os futuros, esperemos mais para a frente, daqui a uns anos, os futuros utentes deste Serviço Nacional de Saúde, e iremos necessitar, se formos num processo de vida e de morte como o demais e geral português, que 90% de nós tem doença crónica e evolutiva, como vê daqui a 20 anos para a nossa velhice e reforma, a gestão de dor em Portugal e a nossa gestão de dor? O que gostaria, pelo menos? Uma pergunta difícil. Eu posso falar do qual era o meu ensejo. Não sei como estará o país na altura. O que eu desejava é que qualquer português com dor valorizasse a sua própria dor, lhe desse importância e não dissesse já passa, não é nada. É importantizar a dor, dar-lhe no fundo um tempo de antena, procurar ajuda, e esperava que os cuidados primários e hospitalares atendessem, cuidassem das pessoas com dor e não dissessem isso não é nada, tenho casos mais dramáticos. Eu não consigo comparar as pessoas desta forma. Portanto, de um lado, ter portugueses mais conscientes que ter dor crónica não é normal, ter também um suporte e ter profissionais de saúde que atendem a essa própria dor, multiplicando as próprias consultas de dor nos centros de saúde, nos hospitais, e também que os portugueses percebessem que os cuidados paliativos não são para doentes agónicos. Gostava de viver daqui a 10 anos numa sociedade que reconhece os cuidados paliativos como uma especialidade médica, gostava que fosse também uma especialidade de enfermagem, de psicologia dos assistentes sociais, e gostava de ter portugueses que naturalmente dizem vou consultar o meu paliativista, como se fosse a coisa mais normal do mundo, e que dissessem vou consultar para que ele me diga se eu tenho que mudar tratamentos, se eu tenho que fazer alguma preparação em especial. Portanto, gostava num mundo quase utópico em que as pessoas detectam o seu problema, procuram ajuda e ela é, de certa forma, fornecida num Portugal integrativo, compassivo, em que o problema do outro é também o meu problema. Isso é que é viver em compaixão, é de certa forma dizer que o outro, na alteridade, tem muito mais valor do que eu, tem muito mais tempo de antena do que eu, porque se eu respeitar o outro, certamente também chegará o meu tempo. Gostava de viver num Portugal melhor e certamente que farei tudo por isso, também fará, se cada um de nós fizer um bocadinho, daqui a 20 anos estaremos melhores, se teremos um Portugal altamente compassivo. Assim seja. Obrigada a Dr. Paulo por esta conversa, que foi uma conversa nada dolorosa para nós, mas uma conversa sobre dor. E acima de tudo fica a ideia de que a dor efetivamente é um sintoma que se torna protetor para cada um de nós, mas ela surge também como doença, como síndrome doloroso crónico, e que está muito presente efetivamente na nossa sociedade, nos portugueses, e que é um síndrome que efetivamente temos potencial para controlar e que não temos obrigatoriedade de o aguentar, e que cabe a cada um de nós, utentes, famílias, sociedade, profissionais, termos esta consciência que cada um de nós tem a responsabilidade de paliar, e aqui os paliativos têm uma formação muito grande, paliar esta dor para que ela possa efetivamente ser um sintoma ou um síndrome que possamos controlar. Muito obrigada a si e a todos os que nos escutam, e façam por vós também para que este sintoma não tenha que ser algo que se tenha que aguentar. Bem-haja. Obrigado a todos que ouviram, sejam felizes, vivam bem. Igualmente. Obrigado. Obrigada.